Amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, hoje dia 8 de junho, sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, dia em que juntamente com toda a igreja celebramos a memória de São José de Anchieta. Então, iremos hoje partilharmos a palavra de Deus, partilhando o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo do 35 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Dize o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o título de Davi indicava a origem e o projeto do Messias. O descendente iria refazer a família real e a glória do reino de Davi. Mas Jesus critica essa concepção do Messias. Ele está acima de Davi e não veio instaurar uma monarquia. A crença de que o Messias descenderia de Davi vinha de longa data. No início da monarquia, Deus prometera suscitar para Davi um descendente que o sucedesse no trono, de maneira a consolidar assim a realeza. A relação entre Deus e o monarca seria como a de pai e filho. Eu serei para ele um pai, e ele será meu filho. O Senhor comprometia-se a garantir a estabilidade do trono real de Israel, a fim de que se submetesse, ou seja, subsistisse para sempre. Veja que o fim da monarquia deu lugar à crença de que, no final do tempo, Deus haveria de suscitar um descendente de Davi para restaurar Israel. Essa esperança messiânica era muito viva no tempo de Jesus. Aliás, ele mesmo foi identificado como o filho de Davi. Contudo, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus olhava com reservas para essa antiga tradição e a questionou, servindo-se da citação de um salmo. Perceba que os mestres da lei perturbavam as pessoas com os ensinamentos enganadores, porém, com muita simplicidade, Jesus ensinava no templo as coisas que lhe era revelada pelo Pai e orientava ao povo para distinguir as coisas do alto das coisas da terra. Hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, a humanidade se confunde com as aparências, se confunde com o que é superficial, tirando conclusões precipitadas de tudo o que acontece. Para os que têm conhecimento das coisas ensinadas por Jesus, porém, o Espírito Santo esclarece tudo de acordo com a palavra. É o mesmo Espírito que já naquele tempo motivava Davi a reconhecer em Jesus o Messias, Filho de Deus, e o salmodiava em versos. A nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nos é dada a chance de discernir, por meio do Espírito Santo, o que é de Deus e o que é dos homens. Não podemos ficar como os mestres da lei, limitados às nossas próprias hipóteses e guiados pela nossa humanidade restrita, querendo tirar provas real das coisas espirituais. Ou seja, somos chamados a confiar na luz do Espírito Santo, que nos esclarece e educa-nos nas coisas de Deus. Então nos perguntamos, também percebemos quando a sugestão vem dos homens ou vem do Espírito Santo? Você escuta o Senhor com prazer?
Você se considera, amados irmãos e irmãs, uma pessoa movida pelo Espírito Santo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai para nos revelarmos a identidade do seu Filho Jesus, para que não possamos assim nos asquer dele, movido por falsas esperanças. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira. E que desça sobre todos vós, sobre você, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Cristo para sempre. Amém.